Boas pessoal, meu nome é Nelson Martins, também conhecido como Tantric, sou um entusiasta da energia, sou investigador independente, sou também músico e percussionista e vivo de forma quase totalmente autossustentável, produzo toda a minha energia, uh, tenho um furo de água com filtro, produzo o meu gás, biogás, produzo também composto, reciclo todos os meus materiais, ou seja, basicamente tudo o que é desperdício na minha vida eu volto a pôr no ciclo. Aproveito a água da chuva, etc. Vamos então abordar todas essas questões aqui, porque basicamente isto é o futuro. Toda a humanidade vai ter que optar por este tipo por este modo de vida, visto que não podemos estar à espera dos governos. Tem que partir de cada um de nós e com técnicas simples e com um baixo custo, se soubermos investigar bem, conseguimos com baixo investimento conseguirmos ser autossustentáveis. Vamos abordar tudo isso aqui e usar as técnicas de modo a conseguirmos viver sem deixar pegada ecológica. Eu também não uso petróleo, os meus transportes, os meus veículos são elétricos e são carregados com energias renováveis, com o sol e com o vento. E vamos então abordar aqui, a área da sustentabilidade. Sustentabilidade foi um termo criado em 1980 por Lester Brown, que definiu a sociedade sustentável como aquela que é capaz de satisfazer as suas necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável, o conceito começou a ser falado nos anos 60, por meio dos movimentos hippies e estudantis, chamando a atenção para as consequências devastadoras que um desenvolvimento sem limites estava a provocar. Curiosamente foram os estudantes e os hippies que começaram a observar realmente que a humanidade estava a desenvolver muito rápido, mas que esse desenvolvimento não estava a ser sustentável, porque estávamos a causar muita poluição e realmente observaram que não era sustentável esse modo de vida. Vamos falar um bocado dos 3 R's da sustentabilidade, são ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmónica entre o consumidor e o meio ambiente. Ao reduzir, evitamos a produção de resíduos com a revisão dos seus hábitos de consumo. Ao reutilizar, reaproveitamos os materiais noutra função. E ao reciclar, transformamos materiais já usados por meio de processo artesanal ou industrial em novos produtos. Temos aqui um exemplo básico de regeneração, de reciclagem. Velas regenerativas, assim que acabam de derreter, criam uma vela nova. E o ciclo nunca acaba. Isto é um exemplo básico daquilo que temos que fazer a tudo o que usamos nas nossas vidas. Curiosamente, isto é o que acontece no Santuário de Fátima, quando os fiéis vão comprar as velinhas e põem as velas a queimar, automaticamente há uma linha de produção em que as velas mal derretem, voltam a formar novas velas e então é um ciclo totalmente autossustentável. É claro que há sempre algumas perdas, mas nós conseguimos manter a mesma cera por anos e anos. Então vocês veem aqui que a cera, quando derrete, enche um depósito e forma uma nova vela. Temos aqui outros exemplos de reaproveitamento, reutilização, e aqui em cima vemos um exemplo muito engraçado, em que nós nas nossas casas de banho temos um lava-mãos e temos o depósito da descarga da sanita. Neste caso, estamos a poupar água, porque a água que lavamos as mãos vai diretamente encher o depósito da sanita, ou seja, usamos metade da água, estamos a poupar. Em baixo vemos também um exemplo muito giro, em que a canalização, normalmente todas as casas, eles não reaproveitam, as casas não são desenhadas para ser eficientes, e então aqui vemos que a canalização vai diretamente para encher a piscina. É fantástica aqui esta forma de reutilizar e de reaproveitar a água da chuva. Temos aqui também outra forma de aproveitar a água da chuva, em que vemos que o telhado está à queda e vai para as calhas automaticamente vão encher um tanque de água, que depois podemos usar a água para o fim que nós quisermos. Podemos filtrá-la para tomar banho, seja para o que for, podemos regar o nosso jardim com ela, podemos fazer o que quisermos. Aqui também um exemplo giro de reciclagem, de reutilização. Temos paletes usadas, paletes que de outra forma talvez iriam parar a um aterro ou uma incineradora. E reutilizamos essas paletes, damos-lhes um tratamento e conseguimos então fazer aqui uma casinha tão gira, como podem ver, um bengalowzinho que dá perfeitamente para um pequeno casal habitar. Então vamos falar aqui, abordar mais especificamente a reciclagem. A reciclagem que basicamente é a arte da sustentabilidade.
a reciclagem é voltar é fechar o ciclo. É voltar a pôr os materiais que nós desperdiçamos, voltá-los a pôr no ciclo e dar-lhes um novo uso. E então, quais as vantagens? Temos como vantagens economizamos energia, poupamos matérias-primas e preservamos os recursos naturais, naturalmente. Se estamos a reutilizar os recursos, escusamos de ter que extrair mais recursos, reduzimos a quantidade de resíduos sólidos urbanos que são depositados nos aterros sanitários e que vão para as incineradoras, prolongando o tempo de vida útil dessas infraestruturas. Temos também como vantagens diminuir a extração de recursos naturais, como tinha falado anteriormente, geramos economia de matéria-prima e energia, evitamos que o material usado seja jogado no ambiente e cause poluição. Geramos também empregos, obviamente, preservamos o meio ambiente, criamos novos produtos e geramos qualidade de vida. Falar aqui um bocado do biodiesel. Neste caso, temos não é reciclagem, é a produção. Vemos aqui um esquema da produção, do ciclo de produção de biodiesel, em que temos as colheitas, temos o girassol e há a fotossíntese, em que depois dá origem às sementes. Das sementes extraímos o óleo, do óleo refinamos o óleo, fazemos a transterificação com álcool para torná-lo mais líquido. Desse processo obtemos glicerol, que dá para a indústria da comida e da cosmética, e obtemos também biodiesel. O biodiesel alimenta os nossos veículos e, por sua vez, os veículos libertam CO2 que vai alimentar as plantas e o processo da fotossíntese, e é um ciclo renovável. Curiosamente, o biodiesel, se nós despejarmos o óleo vegetal fora, tem danos irreversíveis para o ambiente, causa impactos ambientais brutais. Mas se queimarmos o biodiesel nos nossos veículos a diesel, a combustão, não vamos estar a poluir o planeta. O biodiesel polui cerca de 2, 3 a 4% do que polui o petróleo. Temos aqui então o outro processo do biodiesel, em que temos a reciclagem. Aqui é aplicada a mesma reciclagem, em que usamos óleo vegetal usado. Basicamente filtramos o óleo, pegamos numa t-shirt, passamos o nosso óleo vegetal das frituras, o óleo que usamos em casa, guardamos todo o óleo, passamos numa t-shirt ou num pano, seja o que for, para filtrar as impurezas e as substâncias e os restos sólidos, e depois de passar obtemos simplesmente o óleo. Aquecemos o óleo a 45 graus. Eu já tive o prazer e faço e produzo biodiesel a partir do meu óleo vegetal usado. Tenho um vídeo na minha página de iluminação, todos vocês podem ir ver. Há mais vídeos na net, no YouTube, basta investigarem, e há várias pessoas a ensinar como fazer biodiesel a partir do óleo vegetal usado. Depois de aquecermos o óleo a 45 graus, colocamos uma quantidade de metanol ou etanol. Daí obtemos uma reação química. Juntamos um catalisador, que é a soda cáustica, basta umas graminhas por cada litro de óleo, e desse processo, esta receita é brutal porque matamos 2 coelhos numa cajadada. Obtemos 2 materiais. Obtemos o biodiesel, que podemos usar nos nossos carros a diesel, carros a gasolina não dá. Os carros antigos, as carrinhas antigas a diesel, papam óleo vegetal direto, nem é preciso transformar em biodiesel. Os carros novos é preciso ter atenção porque teremos que mudar os filtros, porque o carburador dos carros novos e os injetores são tão minúsculos que poderá entupir nos carros novos. Então temos que fazer umas certas alterações para o carro estar preparado para consumir só biodiesel. No entanto, podemos misturar uma percentagem de biodiesel com diesel para o carro funcionar de um modo sem prejudicar o carro. E obtemos também a glicerina, ou seja, depois deste processo, depois de aquecermos o óleo e misturarmos os reagentes, deixamos repousar, e na camada de cima, cerca de 80 a 90% da mistura, obtemos o biodiesel, que depois extraímos, e a camada de baixo vai ficar uma camada mais sólida, mais espessa, em que é a glicerina. Depois de filtrarmos essa glicerina para removermos a soda cáustica e os outros elementos, obtemos sabão natural de alta qualidade. Sabão natural que vocês podem ir, por exemplo, para o rio e tomar banho no rio com esse sabão, que não vão estar a poluir a natureza, é ecológico. Ou seja, obtemos, com este processo, ao reciclar o nosso óleo, obtemos sabão, que podemos fazer sabão líquido ou sabão sólido, e podemos obter biodiesel também, é totalmente sustentável. Vou falar aqui um bocado do digestor de biogás. Eu também eu criei o meu próprio digestor, mas mais à frente vou-vos falar de
produtos comerciais que vocês podem adquirir para não estarem a produzir o vosso e que talvez sejam mais eficientes. Temos aqui o digestor. Vocês veem que todos os restos orgânicos, neste caso os restos das folhagens da nossa horta e do jardim, vão para uma câmara que vai dar a um tanque. Os dejetos dos animais vão também para essa câmara e os nossos dejetos vão também para essa câmara. Podemos usar uma bactéria que colocamos no tanque, que vai aumentar a eficiência, vai fazer com que esses restos produzam gás mais rapidamente, embora se colocarmos apenas os restos, ele irá produzir o gás na mesma. Simplesmente não será tão rápido. E vocês podem ver aqui no círculozinho verde que temos aqui então a panela a aquecer com o gás que foi criado, que é gás metano. É um gás que, curiosamente, as pessoas pensam que poderá libertar cheiros, visto que vem dos dejetos, mas não, é gás metano, não liberta qualquer tipo de cheiro. Depois do tanque entra num condensadorzinho que comprime o gás e então podemos usar esse gás para ir ao nosso esquentador, um esquentador normal para aquecer a água, ou para tomarmos banho, ou para o fogão, para libertar chama para aquecermos o nosso fogão. E então, aqui falar da compostagem e dos resíduos orgânicos, em que vemos que cerca de 40% do nosso saco do lixo diário são resíduos orgânicos. E então, para evitar que diariamente sejam enviados para o aterro cerca de 130 toneladas, são 130 toneladas que nós em Portugal enviamos para os aterros todos os dias. E então, promovendo a compostagem doméstica, um processo simples e amigo do ambiente, que permite reciclar a matéria orgânica, devolvendo-a ao solo em forma de fertilizante natural. Ou seja, com este método podemos usar as duas formas, ou produzimos biogás com o composto, com os nossos restos orgânicos, ou então produzimos fertilizante natural, que é o melhor fertilizante que existe. Basicamente são os restos dos alimentos, depois de compostarem, ou seja, de apodrecerem ou termos lá minhocas para comerem e depois processarem esses alimentos. O melhor composto para a terra são os restos dos próprios alimentos. E então temos aqui a versão comercial do compostor de biogás, o Home Biogás, que transforma resíduos orgânicos em energia ou fertilizante natural. Foi desenvolvido por uma startup israelense. Todos vocês já podem adquirir, basta porem Home Biogás no Google e custa cerca de 1000 euros já com transportes. Ou seja, com 1000 euros vocês podem comprar um dispositivo que vos vai, para o resto da vossa vida, vai-vos libertar da fatura do gás. E esta máquina, este dispositivo, este produto, tem a capacidade de transformar 6 litros de resíduos de alimentos por dia ou 15 litros de estrume. Ou seja, conseguimos processar estrume ou resíduos de alimentos e transformá-lo em fertilizante orgânico ou em biogás. Para depois, posteriormente, aquecermos a nossa comida, seja o que for. Isto é muito importante. Porquê? Porque nós com esta máquina vamos evitar, vamos evitar dois males. E vamos poupar duas vezes. Podemos evitar a nossa fatura de saneamento, porque todos nós pagamos a Águas de Portugal, pagamos a água, e depois voltamos a pagar a mesma água que entrou na nossa casa, pagamos pela água sair, que é o saneamento, para eles tratarem essa água. Ou seja, se nós usarmos este método e os nossos resíduos entrarem nesta máquina, poupamos a fatura de saneamento, e se usarmos um furo de água com filtro e tivermos o nosso próprio abastecimento de água e aproveitarmos a água da chuva também, complementarmos com essa água da chuva, nunca temos falta de água, poupamos a fatura da água, deixamos de pagar faturas de água, deixamos de pagar faturas de saneamento, porque o nosso saneamento vai diretamente para esta máquina, e poupamos a fatura do gás, obviamente, estamos a gerar gás com este resíduo. Ou seja, podemos totalmente ser autossustentáveis a níveis de gás e de saneamento e de água. Só aqui da economia linear. Esta é a economia que é aplicada neste momento. Todos nós, a grande porcentagem da sociedade usa este sistema, que é uma economia que usa energia de fontes finitas e mistura materiais técnicos e biológicos, trata-os da mesma forma. E então vemos aqui que os recursos naturais são extraídos, são manufaturados, temos a disposição final e obtemos os resíduos, que normalmente ou vão para um aterro sanitário, que vai poluir, ou vão para uma incineradora, que também vai poluir o ambiente. Ou seja, é um ciclo não sustentável. E nós não podemos continuar com uma economia linear
num país, num planeta com recursos finitos, não é? Se nós estamos no nosso dia a dia constantemente a extrair os recursos, a usar os recursos e a deitá-los fora, num planeta que tem recursos finitos, recursos que vão eventualmente esgotar, não é sustentável, porque eventualmente vamos deixar de ter recursos se continuarmos com esta economia. Então, temos aqui a economia que faz mais sentido, que é uma economia circular, em que vemos que obtemos energia de fontes renováveis. Tem que ser assim, para termos uma economia circular, a energia tem que vir de fontes renováveis, para essa energia se poder renovar, para voltar, para fechar o ciclo. E então vemos que tratamos os materiais biológicos e os materiais técnicos de forma diferente. Temos então a manufatura, temos o consumo e temos o enriquecimento. Ou seja, basicamente, tudo o que desperdiçamos, tudo o que resulta da nossa atividade, volta a entrar no ciclo e estamos sempre a fechar o ciclo. Ou seja, é um ciclo sustentável. Vemos aqui então um pequeno exemplo de sustentabilidade. Eu penso que isto será na África, em que vemos que temos ali o depósitozinho, o acumulador de água da chuva, temos os painéis solares para gerar energia, vemos aqui alguns alimentos a ser cultivados, e então vemos uma pequena casinha, uma pequena cabana, que está completamente desligada da rede. Nós aqui obtemos, nós aqui somos autossustentáveis. E então está aqui a esquemática mais pormenorizada de como aplicar todos estes sistemas em nossa casa. Temos aqui o painel solar, que absorve a energia do sol. Temos uma eólica que normalmente, é claro que quando não há sol, normalmente está mais vento, e então podemos gerar energia com o vento. Carregamos baterias para podermos ter energia à noite. Essas baterias posteriormente alimentam um inversor, que neste caso podemos usar ou não usar, porque se tivermos eletrodomésticos a 12 volts, não precisamos de usar o inversor para 220 volts. Isto teremos que usar apenas no caso de termos, por exemplo, um carregador, de um portátil que use os 220 volts. Vemos aqui, isto é uma art chip que usa pneus para manter a temperatura da casa. Temos um vidro, vocês veem um vidro, em que temos os próprios alimentos, frutas e vegetais a serem cultivados dentro de casa. Vemos aqui o coletor de água da chuva mais do lado direito. Temos um filtro para fazer água que podemos beber. Uma pequena bomba que bombeia a água e então depois obtemos água para usarmos seja como for. Os dejetos vão para um tanque, para uma célula, para um tanque solar cético, que aqui também aumentamos a eficiência do gerador de biogás. Ao termos uma chapa de metal que está a levar com o sol, vai fazer com que o gás produza mais rápido. Depois o resíduo restante alimenta células botânicas e podemos então criar gás. E temos aqui um sistema totalmente autossustentável fora da rede, desligado da rede, que nos vai poupar todas as nossas contas, as contas do dia a dia, todas as contas que pagamos, água, luz, gás, etc. E alimentos também, deixamos de pagar alimentos. Aqui vemos então a primeira casa completamente autossustentável, off the grid, bem-vindo ao futuro. Isto é uma casa portátil, é caríssima, não aconselho a comprar porque é muito cara mesmo e qualquer um de nós pode fazer uma casinha destas em casa. Basicamente é uma casinha, um módulo que vocês podem transportar, podem levar para qualquer parte do mundo e podem ser totalmente autossustentáveis, desligados da rede, não tem que se estar a ligar à rede elétrica nem às redes de abastecimento. A casa móvel produz a sua própria energia e vai para qualquer lugar. É eco-cápsula. É a casa ideal para quem sempre sonhou de viver de maneira independente e viajar ao mundo. E então temos aqui outro protótipo fantástico que gera a própria energia, reaproveita toda a água e produz alimentos. Foi um protótipo desenvolvido para concurso internacional, feito com materiais sustentáveis. Isto é muito importante. Se desenharmos a nossa casa com materiais sustentáveis, estamos a evitar a pegada ecológica de fazer uma casa. E usa sistemas eficientes para a produção de energia e uso de água. Então, esta é a Nexus House, é uma casa sustentável, desenhada, projetada por estudantes da Universidade de Munique, em parceria com os estudantes da Universidade do Texas.
Os jovens querem usar a ideia para questionar os custos das moradias nas grandes cidades, mostrando que é possível construir de forma sustentável com valores acessíveis. Ou seja, eles desenharam uma casinha que pode ser construída de baixo custo, com materiais sustentáveis, sem deixar pegada ecológica, totalmente autossustentável. Usa sistemas eficientes para a produção de energia e uso de água. A casa é coberta com painéis solares que garantem toda a energia necessária para o seu funcionamento, o que inclui iluminação, eletrodomésticos, ar-condicionado e o abastecimento de um carro elétrico. Vocês veem aqui o carro elétrico do lado esquerdo. E então temos basicamente uma casa que nos vai poupar a fatura de combustível, poupar a fatura de eletricidade, poupar a fatura de água, alimentos, etc. Vemos aqui um exemplo mundial, a fábrica portuguesa que trabalha 100% em energia solar, é o Wood One. Curiosamente é em Paredes e já esteve à beira da falência. É a primeira do mundo a conseguir o feito de só depender de si própria para ter recursos energéticos. Temos aqui Portugal a dar um exemplo mundial do que pode ser conseguido se fizermos algum investimento. Depois vamos ter o retorno mais à frente. E temos aqui então outro exemplo também do Michael Reynolds, que foi a pessoa que concessionou a Earthship há 45 anos já, e é especializado em edifícios sustentáveis de baixo custo. A escola de Jauregui Berri, no Uruguai, tem placas de energia solar e moinhos de vento para gerar energia, além de hortas para a produção de alimentos orgânicos. Este é o verdadeiro conceito de escola que todas as escolas deviam funcionar assim. Então o Uruguai ganhou assim a primeira escola pública 100% sustentável da América Latina. O que é que foi preciso para fazer esta escola? Curiosamente, 2.000 pneus, 5.000 garrafas de vidro, 2.000 metros quadrados de papelão e 8.000 latas de alumínio. Foi o que foi preciso para construir esta escola. Vocês veem que a escola está coberta de painéis solares, produz os próprios alimentos e coleta também a água da chuva e etc. Este é o verdadeiro conceito de escola que vai fazer parte do futuro de toda a humanidade. Porque é inevitável, é isso que vai acontecer. E então vemos aqui que a nível de comida, esta frase fez sentido para mim, a autossustentabilidade é a chave para a liberdade e para uma vida saudável. Claro, liberdade porquê? Porque nós ficamos livres de contas, né? Ao estarmos deixarmos de pagar contas, obtemos liberdade, somos livres desse tipo de encargos. E vamos viver a vida saudável porque vamos garantir que tudo aquilo que nós consumimos é ecológico, é biológico e é saudável. Então temos aqui uma família que produz a própria comida em 370 metros quadrados, 2.700 kg de comida. Ou seja, está aqui provado que em 370 metros quadrados, uma área mínima, um quintal não muito grande, nós conseguimos, se desenharmos a nossa horta de forma eficiente, se soubermos que quando retiramos um alimento voltamos a semear outro alimento para manter o ciclo sustentável, nós conseguimos cultivar toda a nossa comida, ser autossustentáveis a nível de alimentação. Esta frase está engraçado, que diz que o autocultivo, ao cultivar o próprio alimento, é como imprimir dinheiro, basicamente. Se nós estamos a cultivar alimentos, deixamos de pagar por esses alimentos. Ou seja, estamos a imprimir dinheiro. É como imprimir dinheiro. Estamos a poupar esse dinheiro, deixamos de gastar esse dinheiro. E então, temos aqui uma modalidade que existe em Genebra, na Suíça, que eles usam o termo foodscaping, onde todos os quintais possuem horta e os vizinhos consultam e planeiam o que cada um irá cultivar para que depois possam trocar os alimentos. Aqui esta está muito gira. Na vez de estar cada casa a ter uma multicultura de vários alimentos, eles optam por cada um produzir, por exemplo, um produz pimentos, o outro produz couves, o outro produz beterrabas, o outro produz cebolas, o outro produz tomates, e então eles organizam-se, devem ter uma associação que gere tudo isto, e depois trocam alimentos entre eles. Ou seja, todos acabam por ter todos os alimentos, sem terem trabalho quase nenhum. Esta frase é engraçada, em que diz que dá um peixe a um homem e ele irá comer por um dia. Ensina-o a cultivar e toda a vizinhança terá tomates. É óbvio que se nós neste momento vivemos de um modo que dependemos de outras entidades para sobreviver. E dependemos dessas entidades. Se nós formos ensinados a ser autossustentáveis, nós podemos suprir as necessidades de várias pessoas e não vamos estar dependentes de outras entidades.
E é claro que vamos viver de forma saudável. Nós, ao cultivarmos os nossos próprios alimentos, estamos a garantir que vamos viver de uma forma saudável. Porquê? Porque a melhor farmácia são os alimentos. Como vimos nesta frase aqui, quando a dieta está errada, a medicina não vale de nada. Quando a dieta é correta, a medicina não é necessária. Isto é um provérbio de ayurvédico ancestral que nos diz basicamente que se nós tivermos uma boa alimentação, não vamos precisar de medicamentos. E se tivermos uma alimentação errada, os medicamentos não nos vão valer de nada. Porque os medicamentos basicamente só combatem os sintomas das doenças e não vão à origem do problema, que a origem é sempre a alimentação. Temos aqui uma frase que nos diz que houve uma altura em que toda a comida era orgânica, é verdade? Nós só de há poucas dezenas de anos para cá começámos a adulterar a comida, a usar fertilizantes adulterados, a usar pesticidas, inseticidas, fungicidas e tudo isso, a usar fertilizantes químicos. E então a comida, desde o início dos primórdios da humanidade, a comida sempre foi orgânica. Nós nunca adulterámos a comida. E então temos aqui um exemplo de que em 1913 o milho era propriedade dos agricultores, agora em 2013 95% do milho é propriedade das corporações e 90% desse milho é geneticamente modificado. Aparentemente os trabalhadores têm que usar um fato especial para lhe tocar, porque será? Passados 100 anos, vemos que o milho que era propriedade dos pequenos agricultores, agora, passados 100 anos, 95% do milho é propriedade de corporações e 90% é geneticamente modificado. Não vemos porque é que eles têm que andar com este fato, talvez para não contaminar a comida, ou não sei. Há aqui uma série de questões que só eles sabem. Temos aqui o caso dos agrotóxicos, todos nós já ouvimos falar do glifosato. Glifosato, que é um herbicida. E curiosamente a Monsanto usa o glifosato porquê? Porque o glifosato, eles criam alimentos geneticamente modificados que são naturalmente resistentes ao glifosato. E então nós podemos usar esse herbicida nas culturas, que as nossas culturas não vão ser mortas por esse herbicida porque estão geneticamente modificadas para resistirem a esse herbicida. Mas basicamente os agrotóxicos, todos esses agrotóxicos, os glifosatos e todos os herbicidas, fungicidas e inseticidas, basicamente deixam o solo morto e pobre em nutrientes. Eles esgotam o solo todo e acabam com os bichinhos que fazem a bioturbação e ajudam a alimentar o solo. Eles remexem e vão desmanchando as folhas e os resíduos e criam uma micro e mesofauna e os nutrientes voltam para o solo. É um ciclo, um pequeno ecossistema em que os bichinhos, as minhocas e todos esses bichinhos que andam na terra, eles fazem um processo que naturalmente nutre a terra. É um ciclo normal que sempre há centenas de anos que existe. E nós basicamente esgotamos o solo. Eu dou-vos um exemplo. No terreno onde eu estou, há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu andava a cultivar com o meu avô. Eu cultivava as terras com ele e eu bastava meter uma mão na terra. A terra era muito mais nutrida, muito mais úmida, e eu encontrava logo minhocas. E via joaninhas, via escaravelhos, via sapos, via tudo. Havia ali um ecossistema. Hoje em dia, eu posso cavar um buraco de 2 metros que eu não encontro uma única minhoca. Basicamente, depois do meu avô morrer, posteriormente, as pessoas começaram a usar estas técnicas de usar inseticidas para matar os caravelhos, para matar as pragas, e basicamente começaram a empobrecer o solo e a deixar o solo arável. O solo agora é tipo uma areia e agora vai levar alguns anos a eu conseguir, com compostagem, conseguir nutrir o solo novamente. Ou seja, nós estamos a ir contra a maré. Na vez de deixarmos as coisas fluírem, estamos a ir contra a maré. Eu já vos vou mostrar como é que podemos equilibrar o ecossistema e usar a natureza a nosso favor para não termos que usar coisas para pragas. Nós podemos usar a natureza a nosso favor e já vos vou mostrar como. Então, temos aqui um exemplo de que a Bayer comprou a Monsanto. A Monsanto, que é uma das empresas que foi das primeiras a inventar os fertilizantes artificiais e tudo mais.
O aspartame, temos o exemplo do aspartame, penso que foi descoberto por eles, que depois, ao criarem o aspartame, ao criarem o fertilizante, descobriram o aspartame, que é um adocicante natural, um adocicante químico. E esse adoçante, eu tenho uma pessoa que morreu porque conheço uma pessoa que morreu porque tomou adoçante toda a vida e basicamente aquilo começou-lhe a destruir as ligações entre os neurónios. Então temos aqui o exemplo de que a mesma companhia que faz spray de cancerígenos na nossa comida vão ser os mesmos a vender-nos as drogas caras que são necessárias para tratar o nosso cancro. Ou seja, a Bayer, que é o maior industrial dos remédios e dos medicamentos, possui agora a Monsanto. Mas isto é tudo uma ilusão, porque isto são corporações. Isto são corporações e várias empresas. Nós temos que ilusão. É aquela empresa, aquela. Mas pertencem tudo aos mesmos. As mesmas pessoas mandam em todas estas empresas. Eu dou-vos um exemplo. O Bill Gates, que é uma das empresas do mundo que dá maior lucro, que é a Microsoft. O Bill Gates, que é o dono da Microsoft, é o maior acionista da Monsanto. Ou seja, nós vemos aqui que isto é tudo dos mesmos. E então, basicamente, as mesmas pessoas que nos dão o veneno, porque nós somos tratados, a humanidade é tratada como uma manada de vacas. Eles não querem saber, as pessoas são um produto, eles não têm qualquer tipo de empatia pelas pessoas. As pessoas são um produto para dar dinheiro. Eles adoecem as pessoas para ganharem depois com a doença. E depois vendem-nos a suposta cura para o cancro. Temos aqui, e vemos que, vocês podem pesquisar no Google, que todas as culturas transgénicas estão a afetar a população de abelhas. As culturas transgénicas e todos os pesticidas, inseticidas, todas essas coisas estão a matar as abelhas. Nós temos, eu tenho um exemplo, o meu antigo senhorio, ele tinha uma grande colmeia de abelhas. As abelhas dele, ele não consegue ter abelhas. Elas ou desaparecem, ou morrem, ou fogem, porque não conseguem prosperar neste ambiente. E então, vemos aqui que sem abelhas não há alimentos. As abelhas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas. 70% da nossa comida é polinizada pelas abelhas. Eu não sei se vocês já viram, mas o alimento, se não for polinizado, apodrece. Eu sigo um grupo que é a Horta Biológica em Portugal, em que vemos que quando um alimento não é polinizado, e cada vez mais estamos a ter esse problema, que os alimentos não são polinizados e depois não dão o legume para nós comermos. E então, nós sem as abelhas, nós iríamos gastar milhões com tecnologia para conseguirmos fazer o trabalho que as abelhas fazem por nós gratuitamente. E é inconcebível. Nós estamos basicamente a destabilizar a biosfera e todos estes ecossistemas. E então podemos até criar danos irreversíveis. Nós podemos criar danos que nunca mais vamos conseguir reverter. Ou seja, está na hora de fazer esta mudança. Está mais que na hora. Temos aqui uma frase que nos diz: ponham a comida de volta na mão dos pequenos agricultores. Chega de quintas de corporações, chega de comida tóxica, chega de pesticidas perigosos, chega de comida geneticamente modificada, chega de Monsanto e de todas as outras empresas que nos estão a dar o veneno. Eles estão a ganhar connosco, basicamente isto é uma indústria, o ser humano é uma indústria. E eles ganham com a comida que nos vendem, ganham ao vender-nos depois a falsa cura. E vocês podem ver que o meu avô foi agricultor toda a vida. E eles viviam sempre de forma saudável, porque eles eram autossustentáveis, eles cultivavam a própria comida, criavam os próprios animais, tinham vaquinhas em casa, tinham leite. Curiosamente, a minha vila foi o maior produtor de leite de vaca do país, a Vila de Vagos. Foi o maior produtor do país de leite de vaca. As pessoas eram autossustentáveis, fornecíamos também comida para grande parte do país, para a parte do norte do país, para as partes mais da serra que não conseguiam produzir comida. Ou seja, o meu avô conseguiu prosperar e conseguiu basicamente subir na vida e obter, ao autossustentar-se, ao não ter que pagar por comida, nem por carne, nem por nada, nem por leite, ao não ter que pagar por nada, ele basicamente autossustentava-se e o excesso, todo o excesso, aquilo que ele não precisava, porque já conseguia suprir as suas necessidades, ele vendia para poder ter uma televisão, para comprar um trator, para conseguir evoluir na vida e dar qualidade e ter uma melhor qualidade de vida. E então, o que tinha falado anteriormente,
temos aqui uma forma de usar a natureza a nosso favor. Este homem tem a patente que pode destruir a Monsanto e todas as outras empresas maquiavélicas, que são chamados pesticidas inteligentes. Eles fornecem uma solução segura e quase permanente para controlar mais de 200 mil espécies de insetos. Isto é surreal. Tudo graças à magia dos cogumelos. Ele pega em fungos entomopatogénicos, fungos que destroem os insetos, e muta-os para não produzirem esporos. Por sua vez, isso atrai os insetos que os comem e se transformam em fungos de dentro para fora. Esta patente tem potencial para revolucionar a forma como os seres humanos cultivam se ela conseguir atingir a exposição em massa. Claro que todas estas empresas maquiavélicas não vão deixar que estas coisas saiam nas notícias, porque os mesmos que controlam essas empresas controlam os meios noticiosos, controlam tudo. Eu dou-vos um exemplo. Nos Estados Unidos existem milhares de jornais, rádios, cadeias de televisão que pertencem a 4 corporações. Todas as empresas, tudo pertence a 4 corporações que controlam toda essa teia de informação. Ou seja, eles só vão deixar sair a informação que lhes importa. Eles não vão deixar sair a informação que lhes vai pôr em causa todo o seu capital. Toda a sua indústria que já está montada. E temos, então, aqui outra notícia que nos diz, segundo o que eu comprovei, parece que isto não é bem como está aqui dito, mas a Dinamarca parece que pretende ter, por lei, uma agricultura somente biológica. Este é o caminho que todos os países vão tomar. Isto faz parte do futuro, é inquestionável. Isto é o futuro. E então eles querem também ter uma agricultura sustentável em que eles conseguem produzir toda a sua comida. Não faz sentido nós andarmos a transportar comida de um lado para o outro. É extremamente ineficiente. Ou seja, porque qual é a melhor forma de consumir algo é produzir no próprio local, a forma mais eficiente. Porque se nós estamos a produzir comida para enviar e enviar em caminhões, a poluir a natureza, a perder a qualidade, porque a comida a ser transportada perde qualidade, a comida de melhor qualidade é aquela que tu colhes e comes. Está vivinha, está saudável. E então vamos falar aqui um bocado da permacultura. A permacultura que é a ciência da sustentabilidade. Basicamente, o que é a permacultura? É a ética e os princípios de design que aborda todas as áreas que o ser humano precisa para prosperar. Todas as áreas que o ser humano usa na vida, que é o espaço construído, ferramentas e tecnologias, educação e cultura, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, posse da terra e governo comunitário, manejo da terra e da natureza. A permacultura olha esta flor, a flor da permacultura, olha para todas as áreas que o ser humano necessita na sua vida e aborda a forma mais eficiente, mais eficaz, mais saudável de aplicar essas áreas. Então a permacultura é uma ciência enorme. Vocês podem ir ao Google. O pai da permacultura, a pessoa que criou a permacultura, já tem um manual que é gratuito. Qualquer um de vocês pode fazer o download. E tem lá os designs todos de como construir de forma sustentável, como cultivar de forma sustentável, como ensinar de forma sustentável, como ter uma saúde sustentável, como economizar e gerir a economia e as ferramentas, tecnologias, etc. de uma forma mais sustentável, a forma mais eficiente de fazer as coisas. Temos aqui uma horta mandala, aqui para focar um bocado a interação entre as espécies e como é que nós podemos fazer para não necessitarmos de usar coisas adulteradas na nossa horta. Temos aqui uma horta que, para além de bonita, economiza água, trabalha com a interação entre as plantas, aproveita melhor o espaço e usa apenas fertilizantes orgânicos. Nós, ao termos esta topologia de horta, é a horta mais eficiente. Porquê? Porque usa melhor o espaço. No mesmo espaço conseguimos ter muito mais alimentos. A forma como a água se distribui pelo terreno é altamente eficiente para os alimentos. O facto dos alimentos estarem virados uns para os outros ajuda a que eles se desenvolvam mais rápido. E depois nós podemos usar a própria natureza a nosso favor. Há alimentos que funcionam melhor perto uns dos outros. Eu dou-vos um exemplo. Há uma técnica chamada as 3 irmãs. Uma técnica que basicamente nós usamos o milho, não é? Cultivamos o milho, depois usamos o milho usamos como estrutura para o feijão, ou seja, o próprio feijão vai enrolar no milho, escusamos andar a pôr canas, não é? Usamos o próprio milho como estrutura para o feijão, esse feijão depois vai também fornecer nitrogênio ao solo
e usamos abóboras no chão. A abóbora para quê? Porque a abóbora tem folhas grandes. Essas folhas vão vão fazer sombra ao sol e evitar que cresçam ervinhas, que realmente as ervinhas vão estar a sugar a água e os nutrientes que nós queríamos para os alimentos. Então, usamos a natureza, ao usar a natureza a nosso favor, estamos basicamente a ser eficientes. Estamos a deixar de ter que arrancar ervinhas, estamos a deixar de ter que estar a nutrir o solo com fertilizantes externos. Basicamente é um ciclo sustentável. Outra forma de atrair insetos, uma horta, o que é que prejudica as hortas? São as monoculturas. As corporações o que é que querem? Querem produzir o máximo de alimentos no mais curto espaço de tempo para venderem o máximo possível, para dar o mais lucro possível. É isso que a indústria quer. E as monoculturas é que fazem com que haja pragas. Nós, quando temos uma cultura com diversidade de alimentos, com muitas... Uma horta deve ser vista como um ecossistema em que temos flores, temos todo o tipo de alimentos, temos todo o tipo de coisas. E nesse tipo de horta é muito menos propensa a termos pragas. Por exemplo, eu vou dar-vos um exemplo. Há certos tipos de alimentos que atraem... Por exemplo, nós temos uma cultura de vários alimentos. Estamos a ter um problema com caracóis. Nós podemos pôr um tipo de alimento que atrai esses insetos para esses alimentos que não nos importam. Nós pomos lá mesmo como atração para nos desviar daquilo que nós queremos mesmo. Ou, há certas flores que afugentam os animais. Há flores para afugentar mosquitos, para afugentar moscas. Há flores para atrair certos insetos para não nos prejudicarem os outros alimentos. Nós podemos criar uma pequena horta com flores, com vários tipos de legumes, uma multicultura. E então, esta horta mandala que nós desenvolvemos, vocês veem aqui que temos as datas em cima e em baixo. Nós, passado 2 meses de cultivar, nós tínhamos a horta recheada de comida. Não, tínhamos comida para fazer saladas, para fazer legumes, para fazer sopas, tínhamos tudo, todo o tipo de comida. E altamente eficiente. Aqui vemos outra técnica da permacultura, que são as camas de cultivo, que têm como vantagens o maior aproveitamento da superfície de plantação, aumentamos a produtividade do solo, aumentamos a capacidade de retenção de água, reduzimos em muito o trabalho e tempo dedicado à horta, é prático e funcional na manutenção. Isto porque eu vejo muitas vezes as velhinhas, eu vivo numa zona agrícola, e elas andam a arrancar as ervinhas e não sei o quê. Nós podemos usar, por exemplo, há várias técnicas, podemos usar a palha, carvão natural, há várias coisas que podemos usar para fazer sombra à terra. Nós tivemos uma terra com sombra, não vão nascer as ervinhas, porque as ervas precisam do sol para nascer. Se a terra estiver com sombra, as ervas não vão nascer. E se elas eventualmente nascerem, nós pegamos, arrancamos as ervas e voltamos a pôr no solo, porque elas vão nutrir o solo. É um ciclo totalmente sustentável. A natureza ensina-nos isso, que a própria árvore deixa cair as folhas para nutrirem o solo, para a própria natureza é autossustentável, ela fecha o ciclo. Só que nós, ao estarmos a tirar de lá as folhas, ao estarmos a tirar dos jardins, e depois vamos ter que usar fertilizantes externos para estar a nutrir uma coisa que poderia funcionar só por si. Nós estamos a ir contra a natureza. Esta horta foi implementada, foi uma horta desenvolvida por mim, estas camas de cultivo, e é a forma mais eficiente de cultivar. Temos aqui outra questão pertinente que nos diz que será que as crianças deveriam ser ensinadas a cultivar comida como parte do seu ensinamento, da sua escola? E vemos que, claro que sim, todas as escolas deviam ensinar agricultura porque é a coisa mais importante. Se nós não devemos ser desviados deste conhecimento, porque eventualmente poderá haver uma guerra ou qualquer coisa e as pessoas ficam sem saberem como subsistir. Todas as crianças deveriam ser ensinadas a cultivar, é a coisa mais importante. Desde pequeninos, todos nós deveríamos saber como ser autossustentáveis. Temos outra curiosidade que nos diz que, eu não gosto de falar muito de coisas más, mas é a verdade que o dinheiro necessário para erradicar a fome para toda a gente no mundo está estimado, foi uma projeção feita em que vemos que 30 bilhões por ano, 30 bilhões, seriam necessários para erradicar toda a fome no mundo. Isto é surreal. Nós gastamos esse dinheiro em 8 dias na guerra.
para uso militar. Ou seja, nós em 8 dias, a cada 8 dias que passa, nós gastamos o dinheiro que seria necessário para erradicar toda a fome no mundo durante um ano. Isto é surreal. E então, vamos falar aqui um bocado do cânhamo. O cânhamo, que é a planta chamam-lhe a planta divina, a planta de Deus, o cânhamo e a cannabis, é surreal, tem 50 mil usos e benefícios. O cânhamo é aquilo que vai salvar o planeta. O cânhamo vai ser usado em toda a parte do mundo. Isto porquê? Porque o cânhamo há uma curiosidade sobre o cânhamo. A maior parte das culturas esgotam o solo, porque vão buscar nutrientes ao solo. O cânhamo consegue nutrir o solo. O cânhamo tem esta propriedade de nutrir o solo e dá para produzir 50 mil usos, 50 mil produtos que vão desde produtos de papel, comida, medicamentos, óleos essenciais, suplementos nutricionais, camas para o gado, combustível, alimento para o gado, construção, produtos do dia a dia para o corpo, plásticos, têxteis. Ou seja, o cânhamo é bom para ti e bom para o planeta. O cânhamo, porque é que o cânhamo é proibido nos Estados Unidos? E em Portugal há uma legislação muito fechada em relação ao cânhamo. Já temos a Associação Portuguesa do Cânhamo, em que podemos, através de contactando as autoridades e tal, nós podemos produzir cânhamo. Já estamos a dar esse passo, mas na América é proibido. Porquê? Porque o cânhamo é a coisa mais sustentável que existe. A indústria não lhe interessa o cânhamo e eu já vos vou mostrar porquê. Curiosamente, as velas dos portugueses, nós portugueses que fomos 2/3 do mundo, e depois também trouxe coisas muito mais, porque nós fomos os primeiros a escravizar. Curiosamente, fomos os primeiros a abolir a escravidão. Foi engraçado isto, que fomos os primeiros a fazer escravos, mas também fomos os primeiros a ganhar a consciência de que chega de escravos e fomos os primeiros a abolir a escravidão. E então, as velas dos portugueses, as velas das caravelas, as cordas, o papel, era feito com cânhamo. O Tratado da Independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra, o Tratado da Independência foi assinado em papel de cânhamo. É engraçado como nós passámos de cavalo para burro. E essas as caravelas eram então feitas, tudo era feito de cânhamo. E hoje em dia, com tecnologia antiga, sem quase tecnologia nenhuma, nós conseguimos fazer fibras para fazer roupa, para fazer tecido, para fazer velas. E então temos aqui, o meu nome é cânhamo, eu consigo crescer em 3, 4 meses, nas condições ideais, para produzir cerca de 50 mil produtos comerciais que incluem tudo o que é feito de madeira, papel, algodão ou plástico. Tudo o que é feito disso pode ser feito com cânhamo. Eu sou também uma proteína essencial que inclui todos os aminoácidos, tais como ômega 3, 6 e 9 e óleos gordos essenciais. Melhor que tudo, eu sou renovável e não preciso de ser geneticamente modificada porque sou naturalmente resistente a pestes. Mais uma do cânhamo. O cânhamo é naturalmente resistente a pestes. Ou seja, à indústria não lhes interessa que nós tenhamos cânhamo. Porque o cânhamo basicamente vai pôr em causa toda a indústria deles, tudo o que eles ganham com pesticidas, com inseticidas, tudo isso. O cânhamo basicamente vem-nos suprir, vem-nos evitar todos esses males. Outra aqui temos que nos diz que 1 hectare de cânhamo produz 3 galões, cada galão são cerca de 400 de 4 litros, ou seja, conseguimos produzir 1200 litros de óleo, de biodiesel. Podemos produzir 3 toneladas de proteína e 30 toneladas de fibra por ano. 1 hectare de cânhamo dá-nos para produzir isto tudo. 30 toneladas de fibra, 3 toneladas de proteína e 1200 litros de óleo. Dá para produzir tudo isto. Só 1 hectare de cânhamo. E, como já disse, dá para produzir tudo aquilo que os plásticos biodegradáveis, solventes, lubrificantes, tudo o que é da indústria têxtil e materiais de construção, que já vou falar mais à frente. E aqui tem uma frase engraçada: não te admires que é ilegal. É claro que é ilegal porque a indústria não lhe interessa isso. Aqui sair um bocado do tema para mostrar o que é que está a ser feito com o petróleo, o que é que está a acontecer com o petróleo. Vocês todos têm visto vídeos no Facebook do que é que está a acontecer nas costas. Nós estamos a levar com o plástico, esta demanda pelo plástico está-nos basicamente a poluir o planeta todo. Já há sítios em que por cada 60% de peixe, porque a rede traz peixe, por cada 60% de peixe, 40% é plástico. As redes trazem plástico à tonelada. E então temos aqui a ilha do Vortex do lixo pacífico,
que é o maior do planeta. Há outras ilhas de plástico espalhadas pelo planeta, mas temos aqui a maior, que é maior que o Texas, 17 vezes maior que Portugal. É surreal, ninguém consegue imaginar isto, nem consegues conceber na tua cabeça uma área tão grande de plástico. Basicamente é um vortex que há, um remoinho que há no oceano, em que as correntes se cruzam e gera ali uma ilha de plástico gigante que eles chamam do sétimo continente, que é ali na costa da América. E então vemos aqui o projeto da Operação Cinet. Já é possível, já há tecnologia para limpar tudo isto e é o que vai acontecer. No futuro nós vamos fazer isto. E eles querem desde de 2015 até 2025, a partir de agora em 10 anos, estão a propor uma operação de 10 anos para, com sistemas de vácuo, conseguirem reciclar todo o lixo dos oceanos. Está aqui mais pormenorizado tudo o que está a acontecer e os vários vortexes que estão em todo o lado de plástico. Isto para enfatizar que todos estes plásticos poderiam ser feitos com plástico de cânhamo biodegradável. Imaginem um plástico que vocês podem deitar para o lixo, que não vai poluir nada, aliás até vai nutrir o solo. Imaginem vocês estarem na floresta e acabarem de beber o vosso sumo com plástico de cânhamo e poderem deitar o plástico porque é totalmente sustentável, não há poluição, não há danos nenhuns, enquanto que uma garrafa de plástico demora centenas de anos a decompor e polui no processo, polui a natureza. E então vemos aqui um exemplo básico em que 27 mil árvores por dia, isto nos Estados Unidos, são destruídas para fazer papel higiênico para limparmos o rabo, pondo em perigo os habitantes da floresta. E então, por que não usar papel de plástico, papel de cânhamo? Temos aqui o exemplo de que o cânhamo produz 4 vezes mais polpa por acre e leva apenas 5 meses a crescer. Ou seja, vejam bem isto. Nós andamos a destruir árvores que levaram dezenas e dezenas de anos a crescer. Nós estamos a destruir essas árvores e com o mesmo, na mesma dimensão de espaço, nós podíamos ter 4 vezes mais polpa de papel por cada hectare e em 5 meses, 5 meses, ou seja, meio ano, podíamos sacar aquela polpa e depois o ciclo volta a ser sustentável. Voltamos a semear cânhamo e voltamos a ter mais papel. E dá para produzir 4 vezes mais papel do que uma floresta. Não faz sentido andarmos a destruir a floresta, que é o nosso pulmão do planeta, que nos dá o oxigênio, para produzir papel. Então temos aqui o carro mais amigo do ambiente, sempre construído totalmente em fibras de cânhamo. É inacreditável, até isto o cânhamo dá para fazer. O carro mais leve, mais ecológico, mais amigo do ambiente é feito com fibras de cânhamo. Surreal o poder e o potencial do cânhamo. Temos aqui a outra aplicação que tinha falado anteriormente. O melhor material de construção é o cimento de cânhamo. É energeticamente eficiente, não é tóxico. É um material resistente a insetos e a fogo. Surreal. Temos uma casa que não arde, que é naturalmente resistente a insetos, que é o chamado cimento de cânhamo, ou tijolo de cânhamo. O material mais eficiente para construir. Temos aqui, eu produzo também, tenho a capacidade de produzir este leite de cânhamo, que nós pegamos num copo de sementes de cânhamo, são as mesmas sementes, curiosamente, que nós damos de alimento aos nossos periquitos. Podem comprar em lojas de animais. Tenham o cuidado de comprar sementes que não sejam transgénicas, nem nada adulterado. Basicamente, pegamos numa liquidificadora, numa trituradora, que usamos para fazer batidos, metemos lá as sementes todas, trituramos, juntamos água, juntamos um bocadinho de água, trituramos e depois filtramos com um tecido para ficar a casca, não é? Para obtermos somente o leite, o mesmo processo que usamos para o biodiesel. Obtemos o leite e temos aqui uma matéria que é altamente benéfica. Isto é um medicamento, basicamente. Nós, ao beber leite de cânhamo, tem a mesma textura, é da cor do leite, é branco igual. É uma fonte fantástica de ômega 6 e 3, 3 e 9, e óleos gordos essenciais. Temos aqui a receita, vocês podem ver em baixo, combinamos a água com as sementes, passamos na liquidificadora e depois obtemos então, e podemos pôr um bocado de açúcar mascavado para ficar mais doce ou baunilha. E então, os benefícios do leite de cânhamo. Reforça o sistema imunológico, promove a saúde da pele, das unhas
e do cabelo, promove um coração saudável e aumenta as capacidades mentais. Ou seja, isto é um medicamento, basicamente. Então, temos aqui um exemplo, eu curiosamente aqui perto de mim em Cantanhede, é o maior parque da Europa de produção de cannabis para fins medicinais. Curiosamente aqui há cerca de uns meses, há um mês ou assim, nós legalizámos em Portugal para fins medicinais, mas é uma hipocrisia que nós, ao irmos ao médico, ele só nos vai receitar medicamentos com base em cannabis se os outros medicamentos está na lei. Está lá uma cláusulazinha que diz que só se os medicamentos químicos não funcionarem é que poderá ser receitada a cannabis. Claro, porque há uma indústria farmacêutica que está, eventualmente, a lei está a conseguir pôr as coisas, mas eles não deixam que as coisas sejam assim, porque eles estão a ganhar milhões e milhões e milhões com os medicamentos. E vemos que nós com a cannabis, Portugal poderia ser totalmente autossustentável e livrar-nos completamente da crise. Eles não querem o cannabis porquê? Porque se eles legalizarem totalmente, as pessoas vão poder fazer o medicamento em casa. Todos vocês sabem disso. E então temos aqui o exemplo, o estudo que foi feito, que esta plantação no Alqueva pode gerar 30 milhões por hectare. 30 milhões por hectare. É altamente lucrativo. E depois, este medicamento pode ser usado para fins recreativos, para medicina, etc. Tem cuidado. Apercebe-te que eles sabem qual é a cura para o cancro. A cura para o cancro já existe há muitos anos. O cancro é uma indústria de 95,5 bilhões de dólares. Tu não achas que eles vão deixar o dinheiro deixar de fluir? É claro que não vão deixar. Eles não vão permitir, porque eles não conseguem patentear a cannabis, eles não conseguem patentear uma planta que nasce naturalmente. Tu não podes patentear uma coisa que já existia, só podes patentear um processo novo. Então eles estão a tentar ficar com o monopólio da cannabis para poderem ganhar sempre dinheiro connosco. Todos vocês sabem disso. E basicamente a quimioterapia é um corredor para a morte. A quimioterapia, vocês façam a vossa pesquisa, só tem 3% de taxa de sucesso. Ou seja, 97% das pessoas que usam quimioterapia morrem. A quimioterapia já está provado que o que mata as pessoas não é o cancro, é a quimioterapia. A quimioterapia, quando está-te a matar o cancro, está-te a matar o corpo todo. Então, por favor, vamos acordar, pessoal, vamos mudar isto, porque está mesmo na hora e é isso que vai acontecer. Eu não tenho qualquer dúvida que vai haver uma mudança e vai ser agora na nossa geração. Vamos falar um bocado de energias renováveis. Energias renováveis que temos como fonte o sol, o vento, rios, correntes de água, mares e oceanos, matéria orgânica, calor da terra. Que é a energia, é a forma como nós vamos sustentar todo o mundo vai ser com energia renovável. Temos aqui uma curiosidade que é indecente mesmo. A Espanha privatizou o sol, prova que a idiotice não tem limites. Multas até 30 milhões de euros para quem recolher a luz do sol ilegalmente sem pagar imposto. Isto é surreal, como é que um país privatiza um astro que é de todos. E nem sequer lhes pertence. Eles privatizaram a luz do sol. Onde é que nós chegamos? Ou seja, em Espanha, se tu tiveres um painelzinho solar que quiseres carregar o teu telemóvel ou o teu portátil, tu tens que declarar ao governo, porque se a polícia chegar a um parque e tu estiveres a usar esse painel, tu tens que ter documentação em como pagaste o imposto. Se não levas uma multa as multas vão até milhões de dólares. Curiosamente, o oposto, temos o Peru. Quando temos estes países capitalistas que querem chupar do povo, temos outros países humildes que são pobres e que dão ao povo. Temos o Peru que tomou medidas para providenciar painéis solares aos 2 milhões de habitantes mais pobres. Ou seja, eles vão dar painéis às pessoas mais pobres para elas terem qualidade de vida, para poderem ter luz em casa, para poderem ventilar-se, para poderem ter um ar-condicionado sem terem que pagar faturas de luz. Isto é de louvar, é este tipo de coisas que vão começar a acontecer mais e mais e mais e mais no mundo, vocês vão começar a ver isto. Vamos falar aqui um bocado dos carros elétricos. Vemos aqui uma imagem que nos mostra que em cima um carro a diesel que diz "Oh, eu sinto-me tão sujo". E depois em baixo temos um carro elétrico que nos diz "Ah, eu sinto-me bué da limpo, o meu carro é ecológico". Mas quando vemos a fichazinha que vai carregar, a energia vem de uma fonte poluente. Apesar dos carros elétricos serem muito mais eficientes, um carro elétrico é 80% eficiente, ao contrário de um carro a combustão que é apenas 20% eficiente. Ou seja, num carro a combustão só 20% da energia é que vai fazer mover o carro. 80% da energia é desperdiçada em ruído, em temperatura, em desgaste. E um carro elétrico não, um carro elétrico só tem 4 componentes.
Um carro elétrico tem baterias, um controlador de velocidade, que é basicamente um controladorzinho que controla o fluxo de energia que vai para o motor elétrico, tem um motor elétrico e tem um controlador de carga para carregar. O motor elétrico só tem duas peças. Basicamente tem uma parte estática e tem uma parte que roda. O único desgaste aqui, não há manutenção nenhuma, o único desgaste é no rolamento. A energia passa num bobinado de cobre e faz mover um rotor que tem ímãs e é um motor altamente eficiente. Um motor a combustão tem centenas e centenas de peças. Vocês veem que num carro a combustão, nós temos de estar sempre a mudar filtros, a mudar óleos, temos que mudar esta pecinha porque avariou, blá blá blá. Com um carro elétrico evitamos todos esses problemas. Onde é que eu queria chegar? Nós mesmo que usemos uma fonte poluente para carregar o nosso carro elétrico, vamos poluir muito menos do que um carro a combustível. Porquê? Porque é 80% eficiente. Ou seja, nós para fazer 100 km, imaginemos que usamos 5 euros para fazer 100 km num carro a combustão. Com um carro elétrico vamos usar apenas 1 euro de carregamento na ficha, vamos gastar apenas 1 euro, porque o carro, ao ser 80% eficiente, 80% da energia é usada para fazer mover o carro, não há aquecimento, não há gases, não há nada, não há desgaste, não há ruído, um carro elétrico é silencioso, já vamos falar disso mais à frente. Ainda assim vai ser muito mais eficiente, não vamos ser assim tão sujos como um carro a combustão, mas vamos estar na mesma a ser sujos. Então, o que é que faz mais sentido? Termos um carro, aqui estamos a garantir que o carro gera a energia dos seus próprios painéis. O carro autocarrega-se com a sua própria energia. Eu dei o passo à frente e criei o Gerimov. Isto é uma criação minha, embora um carro solar já existe, não fui eu que inventei isto. O carro solar já existe há mais de 50 anos, mas eu, visto que não havia nada que eu pudesse comprar, eu meti as mãos à obra e criei o meu próprio carro. Este carro autocarrega-se com o sol, é autossustentável, é o Gerimov, a minha criação, em que apresentei este carro no Festival Paraíso, um festival totalmente desenvolvido por mim. Este é uma foto do artigo do Diário da Aveiro, que fizeram uma página completa sobre mim, sobre o meu festival e o meu carro. Posteriormente criei um conversor, eu sou entusiasta de energia, sou investigador independente e autodidata a nível de eletrónica e energia, e criei um conversor, porque inicialmente eu fiz o meu carro e fiz o processo que qualquer pessoa faria. Usei o painel solar, ia para um controlador solar, esse controlador carregava uma bateria e depois a bateria alimentava um inversor para 220 volts e usava o carregador convencional, um carregador convencional que passa aos 220 volts para a voltagem do sistema elétrico. No meu caso são 60 volts do meu carro. E então havia muitas perdas nesse sistema ao estar a inverter para 220 volts, depois 220 volts estar a passar para 60 volts, que são 5 baterias em série. Então eu criei um conversorzinho com 95% de eficiência, que basicamente transforma a voltagem do painel, que está nos 20 volts mais ou menos. Todos os painéis solares geram entre 18 a 20 volts, que depois, quando retirada a energia, estabilizam nos 12 volts. Então eu fiz o meu conversorzinho que transforma diretamente os 20 volts do painel nos 60 volts e controla a carga do veículo e então permite-me ter um veículo totalmente eficiente. Com esse converter eu criei um conversor e um sistema de painéis que pode ser aplicado em qualquer scooter elétrica, qualquer veículo elétrico, um carrinho de golfe, um carro elétrico e conseguimos criar um carro que gera a sua própria energia. A fonte de energia está incluída no próprio carro. Pronto. Aqui estão os meus veículos todos a carregar, com esse sistema. Aqui temos a minha bike elétrica e este sistema basicamente é um sistema de painéis que podemos recolher os painéis, eles viajam recolhidos e quando chegamos ao trabalho, por exemplo, abrimos os painéis, demoramos meia hora a chegar ao trabalho, gastamos muita energia, mas depois nessas 4 horas que estamos a trabalhar até ao almoço, o carro ou o scooter ou a bike autocarrega-se e temos sempre energia no veículo. Estes são os meus 3 protótipos que eu desenvolvi. E temos, falando aqui do Festival Paraíso, que foi feito neste local, é a Quinta do Ega, um sítio fantástico. Foi totalmente desenhado por mim. Festival Paraíso que pretende promover as áreas, tudo o que é bom para a natureza. Todos os festivais vão ter este molde no futuro. Já começam a ter o Boom Festival, foi o primeiro, mas todos os outros festivais já começam a abordar estas temáticas dos workshops, dos documentários, de passar a informação. Não ser só, porque um festival tem que ser também cultura, não pode ser só curtição. Então, neste festival nós abordámos medicinas holísticas, medicinas alternativas, yoga,
comida vegetariana, meditação, sun gazing, respiração circular, reiki, constelações familiares, permacultura e agricultura biológica, percussão, sustentabilidade e energia, fui eu que dei esse workshop, e produção musical e eletrónica. Este festival é um festival multicultural e multiartístico, não discrimina, não diz respeito a uma só área musical, nem cultural, nem artística, tenta abranger todas as áreas e promove todos os artistas da minha vila, passando esta cultura. Tivemos também free DJing, em que qualquer pessoa podia ir para o palco e passar música. Tivemos tivemos jam sessions, em que qualquer pessoa podia ir também para o palco. Tivemos momentos espetaculares de vários músicos que vieram e tiveram ali a improvisar e a fazermos música ao vivo. É uma sinergia, é espetacular. Agora esta que passou foi a terceira edição, uma edição mais privada, e vamos então falar do voltar aos carros elétricos, que só têm vantagens, para além de serem 80% eficientes. Os carros elétricos não poluem o ambiente, os carros elétricos são silenciosos, têm menores custos de manutenção, necessitam de menos manutenção, não pagam imposto de circulação, reaproveitam energia, proporcionam uma condução agradável. Ou seja, já existe a travagem regenerativa, já existe a aceleração regenerativa, e é um carro que não faz ruído. É só vantagens com os carros elétricos. Temos a tal questão das baterias, ainda dizem que abordar aqui um bocado essa questão, que já muitas pessoas vieram-me questionar, a dizer, pá, e tal, tu andas com um carro solar, mas olha que isso tem um impacto ambiental brutal, quando na produção das baterias e na produção do painel, sim, há um impacto ambiental, realmente, mas as pessoas esquecem-se que um painel solar dura 25 anos. O painel solar, ao durar 25 anos, nós, nos primeiros meses, já conseguimos a poluição que foi na produção, que foi feita na produção, nós conseguimos superar essa poluição e depois vamos estar 25 anos sem poluir. Ou seja, é um mal menor, é um mal essencial. Não há problema nenhum. Nós temos que optar pela alternativa melhor, e neste momento essa é a melhor alternativa. Falando também dos painéis solares, há uma questão pertinente que é, visto aqui no meu carro, as pessoas, e na habitação, as pessoas dizem que, e tal, quando está a chover, como é que é nos dias de inverno? Olha, não podemos ser sustentáveis a nível de energia, porque está a chuva, olha, já não vamos ter energia. Não, completamente errado. Um painel solar gera, mesmo quando o céu está totalmente nublado, um painel solar gera cerca de 20% da energia. Cerca de 20% da energia é garantida sempre. Ou seja, se nós queremos desenhar um sistema para um carro ou para uma casa para sermos sustentáveis, mesmo nos dias em que não está sol, imagina que nós queremos garantir 200 watts. Queremos garantir 200 watts de energia. Simplesmente desenhamos o nosso sistema para casa, queremos garantir 200 watts, desenhamos um sistema de 1000 watts. Ao desenhar um sistema de 1000 watts, nós estamos a garantir que mesmo em dias de chuva, nós vamos ter garantido, vai ser garantido que temos a energia que precisamos para nos suster. Ou seja, pode ser totalmente autossustentável. É um mito estarmos a dizer que os painéis solares, vamos nos desligar da EDP e vamos só sustentar-nos. Mas quando vier a chuva não vamos ter energia. Não, é um mito, isso é um mito. Uma questão importante também é ter limpa-vidros nos painéis solares, porque os painéis solares, passados já alguns anos de estarem a levar com pó, vão criar uma camada que nos vai tirar a eficiência do painel. Ou seja, todos os painéis deviam ser desenhados com um limpa-vidros. Outra questão importante é um desperdício enorme. Os milhares de casas em Portugal, milhões de casas em Portugal, que têm painéis parados no telhado. O painel solar, nesse caso em que o painel está estático no telhado, ele só aproveita o pico máximo de eficiência durante 1 hora do dia, que é a hora em que o painel está diretamente a incidir, em que o sol está diretamente a incidir no painel, é que ele vai gerar o pico máximo. Depois, o resto do dia, o painel já não vai gerar nada, é um desperdício enorme. Com um pouco mais de investimento, as pessoas podiam ter um painel que vai à procura de sol. Eu próprio estamos a desenvolver esse sistema, que é um pequeno sensor que vai à procura com um motor e vai à procura da posição em que está sempre a receber o máximo de sol. Neste caso, vocês veem que os meus carros, eu tenho um sistema em que consigo regular a posição do painel para ele estar sempre a receber o máximo de incidência de sol. Ou seja, todos os sistemas em casa deviam ter este sistema de busca automática do sol.
É uma perda de eficiência, é uma perda de dinheiro. Todos os milhares de pessoas que eu vejo com telhados, com painéis solares estáticos em casa. Vamos aqui passar à frente e mostrar que realmente todos os problemas que estamos a ter nos dias de hoje são devido à poluição e às coisas que andamos a pôr na comida. Temos aqui o exemplo de que nanopartículas encontradas no cérebro humano podem causar Alzheimer e que partículas minúsculas que são resultantes da poluição atmosférica. É óbvio que todas as doenças dos dias de hoje vêm da poluição e da comida, das coisas que nós andamos a pôr na comida. Vamos falar aqui, passar um bocado à frente, já falámos de tecnologia, falámos de energias, falámos de agricultura, falámos um bocado de tudo. Vamos falar de cooperativas. As cooperativas que são patronadas pelos trabalhadores. Uma cooperativa dos trabalhadores põe em benefício a comunidade e o seu propósito. E as duas características centrais são que os trabalhadores são patrões da cooperativa e contribuem para o seu sucesso financeiro através do seu trabalho. Os trabalhadores mandam na cooperativa e votam para a Assembleia de Diretores, em que os diretores ganham tanto. Numa cooperativa dos trabalhadores, todos ganham o mesmo. E temos aqui uma questão pertinente. Qual é a performance das cooperativas de trabalhadores comparado com as firmas capitalistas? E aqui assumido pelo The Nation, as cooperativas dos trabalhadores são muito mais produtivas do que as companhias normais. Porque isto é óbvio, basta vocês refletirem. Uma pessoa que trabalha para encher o bolso de um patrão vai estar basicamente a marimbar, não vai ser produtiva. Numa cooperativa dos trabalhadores, todos dão o rendimento máximo, todos vão ganhar o mesmo, todos vão dar o seu máximo porque sabem que o lucro vai ser distribuído por todos. Eventualmente, como todos fazem reuniões, todos contribuem para o processo, para o sucesso e todos decidem em unanimidade, todos dão ideias, nós vemos que é aquela frase: duas cabeças funcionam melhor que uma. Na vez temos um diretor que gera as coisas em benefício dele, temos todos os trabalhadores a pensarem em comum e a decidirem em unanimidade, em maioria, para o sucesso da cooperativa. E então vamos falar aqui da sabedoria da multidão, que é um fenómeno científico que nos diz que está comprovado cientificamente que se eu vos mostrar este pote de M&M's ou Jelly Gums, chamem o que quiserem, se eu vos mostrar o pote de M&M's e disser, olha, quantas M&M's é que estão aqui dentro? É quase impossível uma pessoa conseguir saber o número preciso de M&M's que estavam lá dentro. Mas se eu pegar neste pote e mostrar a 100 pessoas, apontar os resultados, umas pessoas vão dizer por cima, outras vão dizer por baixo, mas se eu pegar e somar os resultados dessas 100 pessoas e obtiver a média, é um processo muito simples, basicamente somo os resultados, divido pelas 100 pessoas a quem perguntei e vou obter a média dos resultados todos do que toda a gente disse. Isto é surreal. Com 3% de margem de erro nós vamos descobrir o número de M&M's que estavam lá. Isto mostra a sabedoria que está coletiva, inconsciente, que está em todos, em que mostra que nós todos juntos conseguimos fazer coisas enormes. Agora, cada um de vocês tira as vossas conclusões. Temos aqui uma frase engraçada do Projeto Vênus, que nos diz que todos nós poderíamos viver assim, mas você ainda quer brincar ao capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo. O capitalismo foi o sistema que mais impulsionou a humanidade. Nós, nos últimos 50 anos, crescemos mais e evoluímos mais do que em todos os milhares de anos de existência. Temos aqui, então, um projeto Vênus que é basicamente liderado pelo Jacques Fresco e que foi promovido no Zeitgeist. Vocês façam a vossa pesquisa, vão ver o Zeitgeist, Moving Forward, que nos mostra todos os males da sociedade e nos fornece um conjunto de medidas e soluções para vivermos de forma sustentável. O Jacques Fresco basicamente desenhou cidades totalmente sustentáveis, com uma topologia redonda em que temos um anel em que é gerada a energia, temos um anel em que é produzido os alimentos, temos um anel em que as pessoas residem e basicamente a forma como nos transportamos nestes anéis é a forma mais eficiente de fazer as coisas. Então o Jacques Fresco desenhou estas cidades que é o Projeto Vênus. Vocês façam a vossa pesquisa, vão ao YouTube, está lá toda a informação. Temos aqui então o futuro. Eu próprio estou a criar uma pequena comunidade autossustentável, que agora está a começar com uma família, mas que pretendo expandir e vai ser este o futuro. Já temos a Tâmara, já temos Cabrum, já temos o Paulo das Lobas, já temos todo a Eco-Aldeia Vegetariana, já temos toda uma série de comunidades a brotar, parecem cogumelos, e que eventualmente vão contagiar toda a humanidade, porque este é o futuro, e as pessoas estão a começar a ver que a vida da cidade não está
a alimentar espiritualmente, então todos nós vamos optar por este modo de vida. Este é o futuro da humanidade, vai ser basicamente, esta imagem retrata um bocado isso. Vemos aqui que estamos a gerar energia com painéis solares no telhado, vê-se que aproveitamos a água da chuva bem diretamente com a queda para uma bomba de água que vem regar a horta e que nos vem dar água para bebermos. Temos uma hortazinha a ser cultivada, temos aqui os que processam a comida, a fazerem o pãozinho, temos pessoas a confraternizar à volta da fogueira, temos aqui mais do lado esquerdo a área de ensino, em que estamos a ensinar os miúdos na escola. Basicamente uma analogia do que é uma comunidade sustentável, em que as pessoas trabalham em equipa e tudo é dividido por todos, não há ganância, não há nada. Curiosamente, há uma frase que é Ubuntu, há uma filosofia africana que é Ubuntu, em que chegaram perguntaram, chegaram ao pé dos meninos, das crianças negras, e disseram: olha, está ali uma cesta de fruta lá ao fundo, o primeiro que chegar lá fica com a fruta toda. Sabem o que é que eles fizeram? Isto até enche o coração, estas coisas. Eles deram todas as mãos, eles deram as mãos todos juntos e foram para a fruta e dividiram a fruta. E eles depois disseram: como poderá um de nós ser feliz e todos os outros serem infelizes? Então eles correram todos juntos e foram para a fruta e comeram todos juntos. Aqui vemos que, eu não sou drástico, não temos que ir viver para o meio da aldeia, não temos que ir viver para o meio da serra. Não, nós podemos ser sustentáveis nas cidades. Temos aqui uma cidade totalmente sustentável, uma cidade verde, com prédios, com tudo. E vemos que temos estufazinhas com comida, com flores, temos jardinzinhos. Nós podemos tornar as nossas cidades em sítios totalmente autossustentáveis, com eólicas, com tudo, com todo o tipo de espécies. Nós podemos criar cidades totalmente verdes, ecológicas, biológicas. Vamos falar aqui um bocadinho de Portugal, que muita gente desconhece isto. Nós somos um país a caminho dos 4.000 km². Portugal é um país pequenino, mas vocês veem que a nossa área de mar, que apanha aqui os Açores e tudo, é uma área gigante, que é muito maior que o continente europeu. Esta nossa área de mar é muito maior que o continente europeu. E vamos mencionar isso aqui pormenorizadamente. O nosso país é dos únicos, e isto vai eventualmente acontecer. Eu penso que Portugal vai ser o primeiro país a ser totalmente autossustentável no mundo. Isso vai acontecer, isso vai começar com as pequenas comunidades a interagirem entre si próprias, a contagiarem a todas as outras pessoas, porque elas vão ver que esse modo de vida é muito melhor e que essas pessoas são felizes e elas vão querer também fazer parte dessa felicidade. Isto vai ser completamente contagiante. E então, Portugal é um dos poucos países no mundo que pode fechar as suas fronteiras, pois a natureza dá-lhe uma grande riqueza que contém tudo o que é necessário para que a sua povoação possa viver feliz e em paz. Portugal é possivelmente o país mais rico da União Europeia na sua dimensão e é levado à ruína pelos seus governantes. A maior parte dos portugueses desconhece o que o seu pobre país possui. Ninguém faz ideia disto. Nós temos a maior zona exclusiva da União Europeia, que é tão grande como todo o continente europeu. Esta zona exclusiva que é nossa é tão grande como todo o continente europeu. Nós temos 80% de solo arável, mas está quase em completo abandono. 80% do nosso solo é arável. Invejável rede hidrográfica a nível mundial. Nós temos uma rede hidrográfica de barragens e de rios e de aquíferos invejável. Temos grandes reservas de água doce, aquíferos subterrâneos quase inesgotáveis. São quase inesgotáveis. Se forem geridos de uma forma sustentável, nós temos água para eternamente. Temos as maiores reservas de ferro da União Europeia, de excelente qualidade. Temos as maiores reservas de cobre da Europa, segundo as maiores do mundo. Temos as maiores reservas de tungstênio e wolframio da Europa. Temos as maiores reservas de lítio da Europa. Lítio que vai ser o boom das baterias. O boom, vai haver um boom vai deixar de existir carros a combustão e vai ser tudo elétrico, basicamente vai ser assim. E nós temos as maiores reservas de lítio. Nós podemos produzir todas as nossas baterias e vender ao exterior e ganhar com isso. No entanto, estão cá os outros países, a Inglaterra e outros países, a ganharem com aquilo que é nosso. Não faz sentido, nós temos que capitalizar, nós temos que, aliás, nacionalizar. Todas as empresas têm que ser nacionalizadas. O país, tudo tem que ser do povo. Tanto as telecomunicações, as redes de comunicação, a internet, tudo vai ser tudo nacionalizado e vai ser tudo do povo. Tudo vai ser de todos. E é assim que vai ser. E temos as maiores reservas de terras raras. Temos as segundas maiores reservas de urânio da Europa.
grandes reservas de carvão mineral de excelente qualidade, incomensuráveis riquezas que as águas do Atlântico escondem, exploradas na costa do Algarve por companhias alemãs e espanholas. Ouçam esta. As companhias vão pagar a Portugal apenas 20 cêntimos por barril, enquanto o barril já passou há muito tempo dos $100 por barril. E eles vão-nos pagar 20 cêntimos por cada barril. Onde é que nós chegamos? Ao ponto que nós chegamos. Os nossos governantes estão-nos a levar à ruína. Nós temos é que pegar, tirar de lá esta gente toda do poleiro e mandarmos nós nisto tudo em unanimidade. O povo tem que decidir tudo. Nós temos que decidir tudo o que é feito no país. Tem que haver uma assembleia de moderadores com contas públicas. Tudo o que é feito é público. Que é para saber ali tentarem monopolizar alguma coisa ou corromper alguma coisa, estar à vista de todos. Quando as contas são públicas, ninguém vai conseguir fazer coisas porque está à vista de todos. E então temos também as reservas de gás natural e de xisto que dá para Portugal pelo menos para 100 anos sem precisar de ninguém. Nós temos um país que pode ser totalmente autossustentável. Nós podemos cultivar o Alentejo todo com cânhamo, com cannabis, fazermos medicação, curarmos toda a gente, termos tecnologia e energia, não dependermos do exterior para prosperar. Portugal pode fechar as suas fronteiras e não precisamos de ninguém. E é isso que vai acontecer. Portugal vai ser o primeiro país do mundo a ser totalmente autossustentável. Vocês já sabem o que eu estou a dizer porque isto vai acontecer. E aqui agora voltar um bocadinho para uma curiosidade. 4% da riqueza do mundo. Agora há bocado falei na outra que em 8 dias o mundo gasta em guerra aquilo que seria o mesmo valor que daria para matar toda a fome no mundo durante um ano. O mundo gasta em guerra em 8 dias. E aqui temos o exemplo de que 4% da riqueza do mundo seria capaz de acabar com toda a miséria no planeta. Nós temos o exemplo do Vaticano, do Banco do Vaticano. O Vaticano eles são ricos. Eles até sanitas de ouro têm. E basicamente a religião não ajuda ninguém. A religião não ajuda ninguém. A religião podia acabar com toda a fome e miséria. Mas eles não querem isso. Percebem? Toda a gente já sabe disto. O Vaticano é o principal acionista da Vendetta, que é a maior empresa de armas do mundo. Agora digam-me que religião que diz que não deves fazer mal ao próximo, a maior religião que manda numa das maiores empresas de arma do mundo e manda no banco mais maquiavélico do mundo. Agora vocês façam a vossa pesquisa, não acreditem, não vão por mim. Agora pesquisem aquilo que eu estou a dizer e comprovem e tirem as vossas próprias conclusões. Vamos falar aqui um bocado da crise. Agora vou mostrar um sketch para quebrar um bocadinho o gelo sobre a crise. Para brincar, para mostrar que a crise é uma ilusão. A crise é uma ilusão. Então temos aqui um sketchzinho para animar um bocadinho a malta. Um tema que tem passado despercebido na comunicação social tem sido a crise financeira. E nós decidimos... É tão raro falar-se nisso. Olha, ainda bem, ainda vais por aí, ainda bem. Mas há uma crise. Há uma crise. E há um problema que é, quando se liga à televisão, quem é que se vê a falar sobre a crise económica? Economistas. Ora bem, eu sempre quis saber o que é que outras profissões têm a dizer sobre isto. Por exemplo, profissionais da pecuária. Bem visto. E é agora... Não me digas, vamos saber, não posso. Não, vamos agora acabar com o suspense. Não. Vamos. O que é que os profissionais da pecuária têm a dizer sobre a crise financeira? Maravilha. Magazine Económico. Olá, boa noite, bem-vindos ao Magazine Económico. Hoje, para falar de como a crise está a afetar o país real. Senhor Aurélio, o senhor é do país real? Sou sim, sou dali ao pé daquelas árvores. Ah, muito bem. E como é que esta crise nos está a afetar? A crise está... não tenho dado por nada. Nada? Nada. Portanto, o senhor Aurélio não tem ações? Não. O dinheiro que tenho está todo ele investido, portanto, em vacas. E a vaca é um bicho que não desvaloriza. Não é? A vaca, mesmo em tempos de crise, a vaca consegue conservar intacta toda aquela sua vaquice. A vaquice da vaca, ela consegue manter. Às vezes eu ouço, os mercados capitais, tudo a descer. Eu vou a correr, vejo as vacas, continuam a ser vacas. Mas um crash nas bolsas todas da Europa, um crash. Eu vou a correr, ponho a mão por baixo.
continua a ter 6 tetas. Não há nada aqui que apanhe as minhas vacas. E, no entanto, a vaca não é muito considerado como ativo no sistema financeiro. Pois não. O que eu considero erróneo. O quê? Como é que eu é para você perceber? É estúpido isso. Porque, vamos lá ver, para mim, o principal feito das ações é o seguinte, é muito raro um investidor conseguir encontrar uma carteira de ações que esguiche leite das tetas. E isso, para mim, é logo o suficiente para me desinteressar do mercado de capitais. Já a vaca esguicha. E, portanto, não sei, estamos em crise. Sim, mas eu bebo leitinho. Ui, a crise agravou-se. Vou pastar com a vaca para o campo, sempre espaireço. A crise está pior do que nunca. Mata a vaca. Está a crise. Está sim, senhor, mas eu estou a comer bife com batatas fritas. Que é o segredo da crise. Pois, sim, senhor. Senhor Aurélio, se me permite perguntar-lhe isto, em impressão minha, há bocado... Pronto, isto era um bocado para enfatizar que uma pessoa que é autossustentável, uma pessoa que produz a sua própria comida, é claro que eventualmente vai precisar de dinheiro, porque há coisas que nós não conseguimos produzir, queremos ter uma tecnologia, qualquer coisa, mas se nós produzirmos tudo aquilo que consumimos, estamos a poupar essa fatura e podemos criar um excesso que podemos vender para comprar as coisas que não conseguimos produzir, como a tecnologia, um carro, um frigorífico, qualquer coisa. E então, ao ser autossustentável, não há crise. Eu vou-vos falar um bocado da crise e da criação de dinheiro e tudo isto, e mostrar-vos que isto é um estudo feito pela Oxfam, em que nos mostra que 80%, as 80 pessoas mais ricas do mundo têm a mesma riqueza que as 3,5 bilhões de pessoas mais pobres. Ou seja, se vocês pegarem em metade da população mundial, metade dos 7 bilhões, e essa metade mais pobre, eles têm tanto dinheiro como as 80 pessoas mais ricas que cabiam neste autocarro. É surreal. Temos um exemplo ainda mais surreal na Índia, um país que há extrema pobreza extrema. As 22 pessoas mais ricas da Índia têm tanta riqueza como metade do país. Isto porquê? Porque isto é uma coisa que tem sido criada ao longo de centenas, milhares de anos. As pessoas que mandam nisto, que controlam o mundo, são descendentes das mesmas pessoas que mandavam no mundo há centenas de anos atrás, porque eram as pessoas mais inteligentes, não é? Houve sempre pessoas mais inteligentes e pessoas mais ignorantes. E essas pessoas inteligentes, é o instinto humano, é assim, sempre tiveram tendência a controlar e a mandar e a aproveitarem-se dos mais pobres e a subjugarem-nos, porque não tinham tanta cultura nem tanta informação. Aliás, eles fizeram com que essas pessoas continuassem a ser ignorantes para serem rebanhos, para eles serem os pastores ou os lobos maus desse rebanho. E então, vemos aqui uma curiosidade, isto é surreal, que vemos que as casas vazias na Europa dariam para alojar todos os sem-abrigos do continente. Há 11 milhões de casas vazias para 4,1 milhões de sem-abrigo na Europa. Ou seja, existem mais do dobro de casas vazias do que pessoas sem abrigo. Isto é surreal. Ninguém precisava de viver na miséria, só que o capitalismo e o poder privado e não sei o quê não lhes interessa nada disto. E então, vamos falar aqui então um bocado do dinheiro, em que vocês veem que aqui a minha imagem talvez esteja a tapar aqui no canto inferior direito, mas vocês veem que quando foi o final do Bretton Woods, que é o Gold Standard, basicamente isto é assim, antes dos anos 70 havia um Gold Standard, ou seja, cada nota equivalia a um X de ouro. Vocês podiam chegar ao banco e dizer, olha, eu quero trocar esta nota e quero o meu ouro. E eles davam-nos uma pepita de ouro que equivalia ao valor daquela nota. E vocês veem que desde os anos 74 até 1970, dos anos 774, dos anos 700 até os anos 970, vejam o gráfico. Vocês veem que o gráfico manteve-se estável aqui em baixo. Da esquerda para a direita, vocês veem que a linha é regular. A partir dos anos 70, quando tornarmos keynesianos, vocês veem a inflação. Talvez esteja a esconder aqui a minha imagenzinha, mas vocês veem esta seta que desce e começa a inflacionar, disparou a criação do dinheiro. Vocês veem que aqui em cima diz que a dívida nacional e a criação do dinheiro e o preço dos produtos cresce de forma diretamente proporcional. Ou seja, nós quando criamos dívida, criamos dinheiro,
o dinheiro está relacionado, a criação do dinheiro está diretamente relacionada com a dívida, porque para criar novo dinheiro nós temos que criar dívida. Vocês vão ver o Zeitgeist que explica lá isso tudo pormenorizadamente, eu não vou entrar por aí. E o preço dos produtos aumenta. Porquê? Porque 5 euros são sempre 5 euros, mas isso dá origem à inflação. Quanto mais dinheiro nós injetamos na economia, menos vai valer o dinheiro que lá está. E vai fazer com que a inflação, com que os produtos fiquem mais caros. Ou seja, nós vamos ter 5 euros, vão valer sempre 5 euros. Mas esses 5 euros vão dar para comprar muito menos coisas. Eu dou-vos um exemplo. Nós antes do euro, nós ganhávamos, o ordenado mínimo era 80 contos, ou 90 contos. 90 contos que são 450 euros. O ordenado manteve-se, agora temos 500 euros, pronto. O ordenado manteve-se no mesmo valor. Mas o café custava 50 escudos, agora custa 50 cêntimos ou 60 cêntimos. 50 escudos são 25 cêntimos. O café dobrou. A gasolina que custava 100 escudos começou a custar 1 euro. 1 euro são 200 escudos, ficou o dobro. Ou seja, o euro foi uma forma de nos escravizar ainda mais. Portugal, quando entrou na União Europeia, entrou no euro, foi uma técnica e nós estamos a ser monopolizados, nós estamos a ser obrigados a fazer as coisas e os nossos líderes é que mandam nisto. Vocês façam a vossa pesquisa e vão compreender que a lei económica e tudo isto é para nos escravizar e para nos tirar cada vez mais poder, cada vez mais qualidade de vida. Temos aqui outro gráfico que nos mostra que a criação do dinheiro acompanha a dívida. Vocês veem que quanto mais dinheiro criamos, maior é a dívida. E aqui vemos, quando acabou o Gold Standard em 72, aqui vocês conseguem ver melhor, que a dívida acompanha, o crescimento não acompanha a dívida. Neste caso é engraçado, que temos a dívida a crescer exponencialmente, mas o crescimento não acompanha essa criação de dinheiro, ou seja, não faz sentido este tipo de economia que nós estamos interiorizados. Temos aqui outro gráfico que nos mostra que os Estados Unidos têm 30% da dívida mundial. 30% da dívida é dos Estados Unidos. Eu vou-vos dar um exemplo. Só a Índia e a China são 1/3 da população mundial. E vemos aqui que a China tem apenas 6% da dívida e a Índia tem apenas 2% da dívida. Ou seja, a China e a Índia, que são 1/3, se dividirmos a população mundial em 3 partes, a China e a Índia devem 8% da dívida e a América tem 30% da dívida, que a América, curiosamente, é quem comanda tudo isto. Agora tirem as vossas conclusões. Temos aqui um gráfico, isto foi desenvolvido por mim, com a ajuda de um amigo meu, Gonçalo Santos, agradecer a ele. Basicamente fizemos uma estatística com aquilo que é declarado, porque se fôssemos buscar o que não era declarado, nós éramos todos ricos. Vemos aqui que, se dividirmos os 250 bilhões do PIB, Produto Interno Bruto Português, que é aquilo que entra de receitas em Portugal num ano, tudo aquilo que é gerado de dinheiro em Portugal, se nós dividirmos isso pelos 10 milhões de habitantes, e não estou a dividir pela classe trabalhadora, que são 5 ou 6 milhões, porque depois temos as crianças, os idosos, os que não trabalham, os deficientes, e então, se dividíssemos o Produto Interno Bruto pelos 10 milhões de habitantes de Portugal, éramos todos ricos. 25 mil euros por ano são cerca de 2 a 2.500 euros por mês. Cada criança, cada bebê quando nascia já estava a ganhar por mês 2 mil euros. Ele depois, quando fosse crescido e tivesse capacidade, podia fazer o dinheiro dele o que ele quisesse, comprar uma casa, fazer e viajar o que ele quisesse. Imaginem o que era. Isto era um sonho. Toda a gente ganhar o mesmo. E não me venham, já me vieram com esse argumento que mas um médico passa 5 anos a estudar. Isso é outra tanga. Ninguém tinha que pagar para estudar. Ninguém tem que pagar para viver. Toda a gente... Depois há outros que dizem, mas se fosse assim ninguém ia querer trabalhar. É mentira. Isso é mentira. Numa sociedade justa toda a gente ia querer contribuir. Não me venham com tangas. Numa sociedade justa em que toda a gente tem tudo, toda a gente ia querer dar o máximo. Como é que acabávamos com o desemprego em Portugal? Muito fácil acabar com o desemprego. Eu dou-vos uma medida básica para acabar com o desemprego. Reduzimos o horário de trabalho. Reduzimos o horário, se temos 1 milhão de pessoas que não têm trabalho, reduzimos o horário de trabalho para 4, 5, 6 horas, já vai haver mais trabalho para preencher pelas outras pessoas que não têm trabalho. Há medidas muito simples para acabar com todos os males da sociedade. O crime, a miséria, só existe crime porque as pessoas não têm igualdade. Porque é que as pessoas vão roubar? Há uns que dizem, isso é genético, eu já nasço com coisa...
É mentira. As pessoas são influenciadas, as pessoas fazem as coisas porque precisam. As pessoas só vão roubar porque precisam. Uma pessoa quer... Porque é que os ricos não roubam? Aliás, os ricos são os que roubam mais, mas isso é um bocado contraditório. Há sempre formas de várias perspectivas de ver as coisas. Mas um rico não anda aí a assaltar casas, pois não. Pronto, porque tem dinheiro. Agora um pobre vai assaltar, claro, porque não tem dinheiro. Agora se ele tivesse comida, se tivesse educação, se tivesse saúde grátis, nós não tínhamos que pagar por água, nem por comer, nem por saúde, nem por escola, nada. Não venham com tangas, nós podemos criar um mundo perfeito para todos e acabam todos os males da sociedade. Tudo o que é males da sociedade existem por causa do sistema. E agora temos aqui o outro gráfico. Tirem as vossas conclusões na Europa, 16 bilhões a dividir, dava 32 mil. Eu estou a falar em dar esta ordenada a cada criança, idoso e adulto. Não é à classe trabalhadora. Imaginem vocês chegarem a adultos e já estarem ricos. Imaginem o que é vocês chegarem a adultos e terem um monte de dinheiro para fazer o que vocês quisessem. Outra tanga que nos dizem que ninguém ia querer trabalhar. Para já, mais de 90% dos trabalhos vão ser feitos por tecnologia. A tecnologia pode fazer tudo para nós. Eu não estou a falar de fazer robôs humanoides que andam aí e que têm inteligência artificial. Não. A tecnologia, neste momento, a tecnologia já consegue fazer mais de metade dos trabalhos. É claro que os trabalhos técnicos, os advogados, a tecnologia também já consegue fazer operações. A máquina consegue fazer uma operação perfeita. As máquinas são perfeitas. Já há carros que os carros conseguem conduzir sozinhos por GPS e não há acidentes. Nós podemos acabar totalmente com os acidentes, nós podemos acabar totalmente com todos os males da sociedade com tecnologia. É claro que eventualmente nós vamos lá chegar, mas é preciso que hajam pessoas como eu a passar esta mensagem para nós acordarmos e começarmos a contestar o sistema e começarmos a ser autossustentáveis. Como eu vivo de forma totalmente autossustentável. Eu não pago contas nem de luz, nem de água, nem de comida. Nem de gás, eu consigo-me autossustentar e com baixo custo, com baixo custo de investimento que eu fiz, eu não poluo o ambiente, eu vivo sem deixar pegada ecológica, tenho veículos elétricos que se carregam com o sol, ou seja, se eu, que sou um cromito, com baixos recursos, com pouco dinheiro, consegui-me autossustentar, qualquer pessoa que tem uma empresa consegue viver de forma autossustentável. E não estejam à espera dos governos nem das leis para fazerem as coisas por vocês. São vocês. Se o planeta está a caminhar para a destruição, a culpa é de todas as pessoas. E eu agora posso apontar o dedo. E eu não gosto de julgar. Cada um tem o seu conhecimento e tudo mais. Mas a culpa é de todas as pessoas que estão a contribuir para isto. É que estão a fazer o mal no planeta. A culpa não é dos governantes. A culpa é de todos vocês que deixam isto acontecer e não fazem nada. O Einstein tem uma frase que diz: o mundo não vai ser destruído por aqueles que fazem o mal. O mundo vai ser destruído por aqueles que ficam a olhar e não fazem nada. Temos aqui então o exemplo de que no mundo os 80 trilhões de PIB, que é o Produto Interno Bruto Mundial, a dividir pelos 7 bilhões, dá 11 mil euros por ano. Aqui a discrepância é maior. Isto porquê? Porque mais de metade da população mundial vive com menos de $1 por dia. Eu dou-vos um exemplo, ainda no outro dia vi um post daquelas miúdas que trabalham na Zara, miúdas ainda menores de idade. Sabem quanto é que elas ganham para fabricar a roupa que vocês compram? Elas ganham 80 cêntimos por dia. Isto é surreal. Na Índia. E nós temos que acabar com tudo isto. Nós temos que criar um governo. Isto vai começar a brotar por pequenas comunidades. Vai estender-se aos países. E os países vão contagiar outros países. E eventualmente nós vamos ter um governo mundial. Que não é mau termos um governo mundial. Nós temos que ter um governo mundial. Mas que tome conta das pessoas por igual. Nós, com tecnologia, podemos dar qualidade de vida a todas as pessoas que têm problemas, que têm falta de membros, que têm falta de mobilidade, que têm doenças. Nós podemos curar isto tudo. E é isto que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. Ouçam o que eu vos digo, porque é isto que vai acontecer. E então, eu vou acabar o meu workshop com esta frase. Não entremos em pânico, vamos organizar-nos. Temos aqui uma analogia que vemos que o peixe grande está atrás dos peixinhos, mas os peixinhos, se juntarem todos, vão formar um peixe muito maior. E então vamos acabar com a frase: eu não quero proteger o ambiente, eu quero criar um mundo em que o ambiente não precisa de ser protegido. Nós criamos um mundo perfeito, não precisamos estar a proteger o ambiente, porque isso já está intrínseco em nós. O mundo não vai precisar de ser protegido. E então, nós não somos passageiros na nave Mãe Terra. Todos nós somos tripulação. Todos nós vamos ter que ter voto e ter... Nós, em maioria, como eu vos falei, da sabedoria da multidão, que todos juntos conseguimos descobrir o número de M&M's que estão no frasco,
Nós todos juntos vamos decidir o que é melhor para todos. Não é um grupo de governantes nem de capitalistas que têm que mandar em nós, porque a democracia é uma ilusão. A democracia é uma corporação. A democracia é uma corporação. Eles é que mandam nas leis. Os políticos são só fantoches que estão na mão deles. E então, acabar assim com esta imagem do que vamos nos unir, vamos acreditar no positivo e vamos criar um mundo de paz. Obrigado a todos vocês que estão a ver esta palestra e espero que tenham gostado. Até uma próxima.